E quando daqui saiu, ele disse uma coisa que nós precisamos meditar profundamente. Ele disse: o Brasil tem tudo para ser o celeiro da humanidade. O Brasil tem condições de saciar a fome de todos os países pobres desse planeta. A beleza da fauna e da flora, a beleza e a riqueza do seu solo, o Brasil tem condições de saciar a fome de todos os necessitados. E é fantástico nós vemos no nosso país, quando nós de alguma forma saímos em viagem ou a passeio, passando pelo interior do nosso estado ou indo para outros estados, quantas terras improdutivas, quantas terras largadas, quando se fosse cultivada, jamais neste país alguém passaria fome. O Brasil então tem condições de ser o celeiro da humanidade, mas ao Brasil também está reservado a bênção do plano espiritual, sendo também o celeiro espiritual da humanidade. Por quê? Porque neste país, quantas doutrinas que se tivessem unidas em nome do nosso Mestre Jesus, seguindo os ensinamentos de Jesus, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. As doutrinas, lamentavelmente, têm falhado no mistério de unir os homens em verdadeira fraternidade. Cada doutrina quer ter a posse da verdade. Em vez de unir os cristãos, parece que estão separando as pessoas. Para que nós possamos entender, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Muitas nações foram escolhidas para serem o roteiro da humanidade. A Grécia Antiga, com todos os seus filósofos, entre eles Sócrates e Platão, homens fantásticos e inteligentes. E Sócrates, 450 anos antes de Jesus, já falava da pátria espiritual, já falava sobre reencarnação. E trazendo esses ensinamentos para a juventude, foi acusado de corromper essa juventude. E, como prêmio, ele foi convidado a tomar um veneno chamado cicuta. A Grécia então perdeu uma grande oportunidade, assim também como Roma. Roma, que havia recebido os ensinamentos de Jesus, a Roma dos grandes Césares, de homens inteligentes, de homens fantásticos, mas muito mais voltado para os prazeres que a matéria oferecia do que aos prazeres espirituais. Roma também fracassou lamentavelmente. Mais tarde vamos encontrar o mundo dividido em dois países, através de um tratado, chamado Tratado de Tordesilhas, onde de um lado Portugal e de outro lado a Espanha dividia o mundo, reis católicos cristãos, mas que também falharam lamentavelmente, assim como a Inglaterra e a França. Todos eles tiveram a sua oportunidade, mas a Europa perdia-se, principalmente em guerras sangrentas, quando o Ocidente voltava os seus olhos para o Oriente de Saladino e todas as riquezas, e no Ocidente reis e príncipes falidos, e então voltaram os seus olhos para a riqueza do Oriente. E em prol de uma grande cruzada, a época da cruzada, invadiram o Oriente e traziam em si: vamos resgatar o corpo de Jesus. Era apenas um pretexto para dilapidar, para matar, para trazer sangue para a humanidade.
em busca do ouro. A verdadeira perdição daqueles homens. Mais tarde também vamos encontrar a Inquisição. A Inquisição de triste memória. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas sacrificadas em nome de Jesus. E eis que, no século XIX, novamente Jesus vem a esse planeta e traz com ele uma legião de espíritos, e entre eles um espírito chamado Eliú. E Jesus o convida: vamos voltar ao planeta Terra para ver como os homens estão trabalhando os meus ensinamentos. Porque os homens aprenderam através de mim que deveriam amar-se, que deveriam praticar a fraternidade e a caridade. Os homens devem amar-se. E quando Jesus aqui esteve no século XIX, decepcionou-se com a humanidade. Os homens haviam esquecido os seus ensinamentos de amor. Os homens maltratavam-se em guerras fratricidas. Os homens, de alguma forma, queriam possuir o ouro. Os homens, através das suas ambições, maltratavam e matavam, faziam correr o sangue dos inocentes. E eis que Jesus, dizendo a Eliú: o meu evangelho foi esquecido. E pelo esquecimento do meu evangelho, as pessoas estão sofrendo. Mas é preciso que novamente o meu evangelho possa frutificar. O meu evangelho precisa ver novamente, para que as pessoas possam amar-se. E eu preciso de você, Eliú. Eu preciso que você novamente reencarne, para que nós possamos fazer frutificar novamente o evangelho. E eis que Jesus volta os seus olhos, não mais para a Europa decadente, mas agora os olhares de Jesus voltam-se para a América. E dentro da América, um lugar fantástico e maravilhoso. A beleza da fauna, a beleza das floras, a beleza dos mares e dos rios, a beleza e o encantamento de uma terra fantástica, cuja constelação sobre esta terra tem o formato do Cruzeiro do Sul. Jesus estava voltando os seus olhos para um lugar fantástico e magnífico, e a primeira raça já havia habitado a este rincão, a este pedaço da América. Os indígenas, na sua simplicidade, os puros de coração, a primeira raça desse país, a raça originária desse país, o primeiro elemento desse país que haveria de ser a ilha de Veracruz. E eis que então Eliú reencarna-se em Portugal. Nós vamos conhecê-lo com o nome de Henrique de Sagres. Henrique de Sagres, traçando as rotas para a Índia, rota para a América. E através de Henrique de Sagres e da navegação, no dia 22 de abril do ano de 1500, aqui esteve o seu primeiro descobridor. 13 caravelas. Pedro Álvares Cabral desembarcava nesse país, trazendo com ele novas esperanças. Agora os indígenas, a primeira raça, mas precisava de uma outra raça esse país. Necessitava de um segundo elemento. E eles, como plano espiritual, sempre agindo sobre o plano físico, fez que Jesus voltasse os seus olhos para a pátria espiritual. Espíritos em remorso, espíritos sofredores na pátria espiritual, os mesmos reis, aqueles que haviam feito as cruzadas, que haviam dilacerado, que haviam matado, e agora na pátria espiritual, estavam em constante remorso. Aqueles que promoveram as inquisições, e eles sofriam, e eis que Jesus, na sua infinita misericórdia, os convida: vocês querem participar do meu evangelho? E eles disseram: sim, Senhor, nós queremos.
Vocês estão dispostos a reencarnar e fazer frutificar os meus ensinamentos? Sim, nós queremos. E esses espíritos reencarnaram. A segunda raça predominante foram para Angola, foram para Guiné, foram para Luanda, a raça negra. E mais tarde nós vamos ver o segundo elemento, vindo a este país, originário da África, a raça negra, a segunda raça do nosso país, a raça daqueles que vieram escravos, que vieram aqui para dar uma lição, aqueles que nós iríamos em grandes navios negreiros, singrando os mares, para vir a este país. A mesma raça negra, tão desprezada e tão odiada, a mesma raça negra, a segunda raça do nosso país. E até hoje, a raça negra parece que é menosprezada. Ainda hoje nós somos, ou de alguma forma temos os nossos preconceitos raciais. E nós vamos encontrar hoje a raça negra frutificando grandes professores, na raça negra grandes médicos, na raça negra que frutificou esse país, a segunda raça do nosso país. Mas precisava-se do terceiro elemento para que o Evangelho de Jesus frutificasse. E nós vamos encontrar então navios vindo ao nosso país e abandonando os desgregados, aqueles que não serviam para os seus países e aqui eram abandonados. E nós vamos encontrar um desses espíritos, que nós vamos conhecê-lo mais tarde como a terceira raça do nosso país, os desgregados. Então o Evangelho de Jesus começava a frutificar, o sermão da montanha começava de novo a florescer. Quando nós vemos na raça indígena, bem-aventurados puros de coração, os indígenas, bem-aventurados os aflitos e os humildes, a raça negra, bem-aventurado aqueles que são aflitos, aquela raça que fora desprezada pelos seus países. E aqui então começava um novo elo para a nossa vitória do nosso país. O Evangelho de Jesus começava a frutificar novamente. E nós vamos encontrar então, agora, a Europa e Portugal, fazendo florescer novamente a Inquisição. E muitos sacerdotes foram mandados para o Brasil. E nós vamos ver então Gonçalo Coelho, trazendo com ele Américo Vespúcio e traçando rotas para dentro do nosso país. Nós vamos ver em 1531, quando aqui esteve Martim Afonso de Souza, trazendo com ele 300 homens. E Martim Afonso de Souza, ele começa então a fundar a cidade de São Vicente. Nós vamos ver Gonçalo Coelho aportando nesse país numa grande baía, num rio maravilhoso. E ele extasia-se com a beleza desse país. O rio lhe chama muito a atenção, a baía é majestosa. E ele pergunta: como vamos chamar a esse grande rio? E por ser o mês de janeiro, chamou-se então de Rio de Janeiro. A Baía de Guanabara. Mais tarde, o primeiro governador que aportou na Bahia, trazendo com ele um jesuíta, Padre Manuel da Nóbrega. E mais tarde, em 1549, aqui também esteve, de alguma forma, Duarte Coelho, trazendo com ele mais um jesuíta, José de Anchieta, que veio para fundar a cidade de Piratininga, a cidade que mais tarde seria a cidade de São Paulo. E começa então o desenvolvimento, mas precisava-se de mais, precisava-se desbravar essa terra. E eis que Jesus novamente volta os seus olhos para a pátria espiritual e pede a um espírito
que possa vir, reencarnar-se, para adentrar esse país, para fundar cidades. E o chama, ele diz: reencarne, porque eu preciso que você vá em busca de esmeralda, você vai em busca de ouro. E esse espírito então questiona: mas Senhor Jesus, o Senhor sempre disse que o ouro é a perdição dos homens, e o Senhor me pede para reencarnar, para ir em busca de esmeralda, para ir em busca de ouro. Ao que Jesus responde-lhe: o ouro não é bom e nem mau na sua essência. O que os homens fazem com ele é que os torna bom ou os torna mau. Vá, reencarne e vá em busca de esmeralda. E aqui nasce então o caçador de esmeralda, Fernão Dias Pais Lemes. Um homem então que começa a trabalhar as entradas e as bandeiras, indo de encontro ao desbravamento, e em cada parada uma nova cidade surge, em cada local uma nova cidade. E eis que Fernão Dias Pais Lemes, um homem muito duro, de grandes concepções, e um dia, porque seu filho rebela-se contra ele, ele enforca o próprio filho. E mais tarde nós vamos encontrá-lo próximo do seu desencarne, pedindo a Jesus que o perdoasse, porque ele não havia encontrado as esmeraldas e havia tornado-se o assassino do próprio filho. E Jesus então lhe promete uma nova reencarnação, onde ele poderia trazer novamente seu filho, para que ele pudesse amar, através de um ato de amor que Jesus nos ensinou. Mas a esmeralda era apenas uma esperança. A esmeralda era algo fictício, porque a esmeralda significava esperança para esse país. E mais tarde nós vamos novamente ver a esmeralda trazendo um grande consolo a esse país, que deveria ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E agora nós vamos encontrar novamente esse país tomando uma nova forma, quando em 1789, na França, tomada pelos príncipes, pela classe nobre, maltratando as classes pobres, e então um grande levante. Em 1789, a Guerra da Bastilha, onde os príncipes foram despojados dos seus poderes. E a França agora volta os seus olhos para Portugal, o rico Portugal, e ameaça invadir Portugal. E o rei de Portugal, D. João VI, resolve vir para as terras brasileiras, trazendo com ele toda a sua corte, aqui aportando na cidade do Rio de Janeiro. Mas o que estava programado pela equipe espiritual era o filho de D. João VI, um jovem até então inconsequente, um jovem que viria a tornar-se imperador, mas agora um jovem consequente, um tanto mulherengo, que o diga a Marquesa de Santos. Pedro, que seria o imperador do Brasil, Pedro, que deveria trabalhar para a independência desse país. E certo dia, D. João VI pede a Pedro para ir conversar com ele. João VI precisava voltar a Portugal. E diga ao jovem Pedro que um dia o Brasil tornar-se independente de Portugal, coloque a coroa sobre sua cabeça. Não permita que esse país fique na mão de aventureiros. E agora o jovem e inconsequente Pedro, ele começa a tornar-se um homem. Ele começa então a trabalhar para a independência desse país. Casa-se com a primeira imperatriz, Dona Leopoldina, e agora traz para perto de si José Bonifácio de Andrade e Silva, um homem que haveria de orientá-lo nos caminhos da independência. Mas Portugal sentiu-se ameaçado, não podia libertar o Brasil, e pediu a Pedro que voltasse imediatamente a Portugal. E no dia 9 de janeiro de 1822,
uma data significativa para o nosso país. Quando os brasileiros diziam: Pedro, por favor, fique, e Portugal exigia a sua volta. E neste dia 9 de janeiro de 1822, como é para o bem da nação, para a felicidade do povo, eu fico. E Dom Pedro ficou como primeiro imperador. E no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil liberta-se finalmente de Portugal. O Brasil precisava caminhar com os braços próprios. O Brasil precisava frutificar para que o Evangelho de Jesus aqui pudesse novamente resplandecer. E eis que, em 1857, um livro veio para trazer nova luz para a humanidade. Lá na França, a época do Iluminismo, tudo de alguma forma frutificava, tudo era luz, a ciência frutificava. Louis Pasteur, Franz Anton Werner, Hertz, todos químicos, físicos fantásticos. A ciência progredia, a filosofia também progredia, mas a única coisa que não progredia eram as doutrinas e as religiões, porque as religiões não podiam responder perguntas simples dos homens: por que eu nasci? O que estou fazendo aqui nesse planeta? E para onde eu irei depois da minha morte? E foi então que, em 1857, um livro filosófico, o livro dos Espíritos, para responder todas as perguntas, a todos os questionamentos. E foi justamente através desse livro que floresceu o Espiritismo no Brasil. Num riacho do sangue, uma cidade do Ceará, nasce ali um jovem que haveria de tornar-se um médico. 29 de agosto de 1831. Então nasce nessa cidade um jovem que deveria ser um grande médico, o médico dos pobres, o médico que atendia as pessoas sem cobrar consulta, que conduía-se das pessoas que sofriam, Adolfo Bezerra de Menezes. E certa feita, ao tomar um bonde no Meia, recebe um exemplar do Livro dos Espíritos e começa então a lê-lo, porque até então as doutrinas condenavam o Espiritismo. E Adolfo Bezerra de Menezes com certeza deve ter dito: eu não irei para o inferno simplesmente por ler esse livro. E começou a ler esse livro e tornou-se talvez um dos espíritas mais eminentes desse país, trazendo os predicados de Jesus novamente para nós, através do amor aos seus semelhantes. E vamos encontrar agora o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes em seu consultório, atendendo pessoas necessitadas, sem cobrar. E nesse dia, uma mulher com uma criança no colo. Dr. Bezerra de Menezes atendia e passou uma receita. A criança estava desnutrida. E o Dr. Bezerra de Menezes então receitou alguns comprimidos e leite em grande profusão. Ao que a mãe, olhando a receita, disse: mas doutor, eu não tenho um vintém, eu não tenho nada para dar ao meu filho, como eu posso fazer aviar essa receita? Instintivamente, o Dr. Bezerra de Menezes começa a procurar nos seus bolsos. Não tem um vintém. Médico eminente, sem um vintém, porque o único trocado havia dado para o paciente anterior. E eis que novamente a esperança, quando o Dr. Bezerra de Menezes coloca a pensar: o que é que eu posso fazer, meu Deus, para minorar o sofrimento dessas pessoas? E novamente o verde, agora ofuscando os seus olhos, e ele olha para o seu dedo, o único bem que lhe restava, o seu anel de doutorado. E sem pensar, ele tira o seu anel, entrega àquela mulher: compre leite, compre alimento para os seus filhos. E sem esperar pelo agradecimento, fecha a porta, dando-nos uma lição de humildade. Porque nessa pátria, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, há uma grande bandeira tremulando sobre nós,
Deus, Cristo e caridade. É muito de nós que falamos tanto em caridade. O que é caridade para nós espírita? Como é que nós entendemos a caridade? E o senhor Allan Kardec também questiona o plano espiritual. O que é caridade? Como Jesus entende a caridade? E o plano espiritual responde: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos seus semelhantes e perdão de todas as ofensas. E aí a gente fica pensando: como é que eu posso fazer a caridade? Via de regra, a gente diz: eu gostaria de fazer a caridade, mas eu não possuo a moeda, eu não possuo dinheiro para fazer a caridade. E André Luiz nos remete a um pensamento que eu gostaria que todos nós refletíssemos sobre isso, quando dizemos que não podemos fazer a caridade. Quanto custa cada dose de cachaça nesse país? Alguém bebe cachaça? Não, aqui é todo mundo espírita, ninguém bebe. Mas eu fiz uma pesquisa. Uma dose de cachaça deve custar em volta de R$3. Uma dose de cachaça. Se em cada 5 doses de cachaça, 5, nós tirássemos o dinheiro de uma e doássemos a uma creche, as crianças não precisariam mais preocupar-se com leite, porque haveria leite em abundância. Se em cada 5 cervejas que se bebe nesse país, e cada cerveja custa R$7, se em cada 5 cervejas nós tirássemos o dinheiro de uma e doássemos a uma instituição de caridade, não haveria mais necessidade de remédios, não haveria mais necessidade de cobertores, porque nós estaríamos fartos desse elemento. Se em cada 5 refrigerantes que se bebe nesse país, se tirássemos o dinheiro de um e doássemos a uma instituição de caridade, não haveria tantas pessoas necessitadas. Se cada 5 maços de cigarro nós tirássemos o dinheiro de um e doássemos a uma instituição séria, haveria muito mais pessoas felizes. Se cada vez que nós formos ao shopping, em cada 5 peças de roupas, se nós guardássemos o dinheiro de uma, no final do ano, as crianças não precisariam mendigar por sacolinhas de Natal. Mas, se nós disséssemos: o dinheiro que eu ganho é meu, e eu faço do dinheiro que eu bem quiser, você está completamente certo. O dinheiro é nosso, nós fazemos aquilo que nós quisermos. Mas se nós quisermos ter um país mais justo, se nós quisermos realmente que o nosso país frutifique, nós precisamos voltar os nossos olhos para aqueles que necessitam, aqueles nossos irmãos que passam necessidade. A caridade todos nós podemos fazer. A cada um de nós compete reviver os ensinamentos de Jesus, porque Jesus colocou sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade. No Sermão da Montanha, quando Jesus traz a primeira parte do seu sermão, falando das bem-aventuranças, dos motivos de felicidade, a segunda parte do Sermão da Montanha, Jesus agora fala com os seus discípulos. Jesus fala para os seus seguidores. E Jesus diz: vós sois o sal da terra. E se o sal tornar-se insípido, ele não serve para mais nada. Vós sois a luz do mundo. E ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um móvel, mas sobre o lugar mais alto para que ela possa iluminar a todos. A nossa responsabilidade, quando nós ouvimos o Evangelho, porque não basta apenas ouvir o Evangelho, não basta apenas dizer-se espírita, não basta apenas dizer-se católico, não basta apenas dizer-se evangélico. O que importa é o amor que existe dentro do nosso coração, o amor que deve frutificar, o amor que vai até a renúncia.
voltarmos os nossos olhos para aqueles que o necessitam. E quem sabe um dia, Senhor Jesus, quem sabe, os homens possam unir-se, católicos, evangélicos, espíritas, em nome de Jesus, os verdadeiros cristãos. Quem sabe um dia nós possamos dizer: Senhor Jesus, adentre o nosso coração. Adentre o coração de cada uma das pessoas que estão nessa casa, de amor e de fraternidade. Senhor Jesus, e quando sairmos daqui e voltarmos para o nosso lar, permita, Senhor Jesus, que eu o leve comigo dentro do meu coração. E lá chegando, abençoe, Senhor Jesus, abençoe o meu lar, abençoe a minha família, abençoe os meus amigos e todos os meus inimigos. Senhor Jesus, abençoe essa cidade fantástica de Santo André. Abençoe, Senhor Jesus, a esse país, destinado a ser o coração do mundo e a pátria do seu Evangelho. Abençoe, Senhor Jesus, a essa humanidade tão aflita, tão necessitada, tão enferma, porque um dia, Senhor, os seus ensinamentos novamente virão à tona. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. E se nós queremos uma sociedade melhor, o amor deve frutificar dentro do nosso coração, para que possamos fazer desse país, finalmente, a verdadeira fraternidade, porque todos nós somos irmãos, não importa a cor da sua pele, não importa a sua classe social, não importa a sua doutrina, o que importa é que nós somos cristãos e, através do cristianismo, abençoarmos a esta casa que nos recebeu esta noite, para que novamente o Evangelho de Jesus possa ser meditado por todos nós. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja, e que nós possamos finalmente encontrar a paz dentro dos nossos corações. Boa noite.